Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Olá, queridos, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um encontro Arte de Compartilhar do Ministério Plenitude. E hoje vamos ter uma palestra sobre alimentação saudável pela querida Camila Mesquita. A Camila é nutricionista, pertence à Comunidade Apostólica da Paz e sabe onde ela mora? Em Hortolândia. Viram que chique? Assista, compartilhe e dê seu like. Mas antes de passar a palavra para Camila, vamos ouvir um louvor. Que Deus abençoe a todos. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Olá, irmãos da Igreja Batista Jardim Satélite. Muito obrigada pela atenção. Já agradeço neste momento, neste começo de vídeo. Meu nome é Camila, eu sou nutricionista formada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Também foi lá que eu fiz um mestrado em Tecnologia de Alimentos. Já morei em São José dos Campos, eu era da IBAGE, Igreja Batista no Jardim das Indústrias, e hoje moro aqui em Hortolândia com meu marido, frequento, aqui a Igreja Apostólica Comunidade da Paz. E hoje nós vamos falar algumas dicas sobre nutrição saudável para vocês, para a gente aprender junto, Tô aqui com o meu roteirinho para não me perder. E vamos lá começar. A gente vai começar com os carboidratos. Os carboidratos que todo mundo tem medo, Carboidrato engorda, carboidrato deixa inchado, não pode comer à noite. O que a gente precisa saber sobre os carboidratos? Os carboidratos são um grupo de alimentos que são os cereais. Então, arroz, macarrão, batata, mandioca, inhame, que mais? E todas as
as preparações com base nesses alimentos, como uma salada de maionese, como um purê, que mais? Se a gente estivesse ao vivo, né, poderia ter uma interação maior. Mas é esse grupo de alimentos que formam a base da nossa alimentação, né? Assim como o arroz e o feijão, nós temos lá o arroz representando o grupo de carboidratos. Qual a atenção que a gente deve ter com esse grupo de alimentos? A gente deve dar preferência para o que Deus criou, que é o quê? Os vegetais, os cereais, arroz, trigo, centeio, cevada, batata, mandioca, inhame, batata doce. Todos esses são grupos de alimentos naturais que Deus criou. E esse grupo de alimentos, eles têm um tipo de carboidrato que se chama carboidrato complexo. São moléculas maiores de carboidrato, que tornam a digestão um pouco mais lenta, mais demorada, que não dão aquele pico de açúcar no sangue rápido, como o doce, né? O doce também é do grupo de alimentos, só que também tem gordura. Mas eu vou dar um exemplo. O leite condensado. O leite condensado é o leite mais açúcar e menos água. Esse açúcar também é carboidrato, que é o açúcar da cana. Ele é chamado de carboidrato simples. Por quê? Porque suas ligações químicas são simples e sua absorção é rápida. Então a gente deve evitar o açúcar, porque é um tipo de carboidrato simples que aumenta a nossa glicemia, né? Aumenta o açúcar no sangue. A gente deve evitar esse tipo de carboidrato e consumir mais carboidratos complexos, que são aqueles carboidratos da natureza mesmo. Ou quando a gente fala, por exemplo, em arroz, não tem problema comer o arroz branco, mas se você puder comer o arroz integral é melhor ainda, porque ele ainda tem mais fibras. Mas se você preferir o branco, você pode consumir o branco com uma salada, que daí você já complementa a sua refeição com fibras da salada. Então a nutrição não existe uma fórmula mágica, um modo único de se alimentar bem. Existem combinações que vão favorecer a sua saúde. Então nós começamos com os carboidratos e a nossa preferência é carboidratos complexos, aquilo que Deus criou, né? Por mais que a gente possa consumir, por exemplo, uma pizza, a pizza que tem a massa de carboidrato e é de trigo, não tem problema se você não tiver uma intolerância ao glúten, né? Mas a pizza geralmente é carregada de gordura, tem bastante queijo, tem vários tipos de carne. Então é um alimento mais gorduroso. Não estou dizendo que é proibido, mas que deve ser consumido com moderação. Então tudo você pode, tudo é permitido comer. Mas a gente tem que ter um equilíbrio na alimentação. Então eu quero que vocês guardem sobre os carboidratos focar nos carboidratos complexos, que são os cereais e os legumes. E evitar os carboidratos simples, certo? Que são os doces, muita massa, salgado, coxinha, que é fritura, mas tem a massa também. E evitar massas muito brancas, dar preferência a massas integrais, sem processamento químico, certo? Então vamos lá. Carboidratos, legumes e massas integrais. Agora vamos para as proteínas. As proteínas a gente tem a carne vermelha, né, do boi, a gente tem a carne de porco, a gente tem o peixe, a gente tem os ovos, a gente tem, basicamente é isso, né, que a gente consome no nosso dia a dia. Carne vermelha, evitar comer aquela gordurinha da carne vermelha, porque aquela gordura branquinha é gordura saturada. E a gordura saturada ela faz mal para o nosso corpo. Então dá preferência à carne vermelha sem a gordurinha, carne magra, né? Carne de porco, também evitar aquela gordura. Carne de porco, a vantagem dela é que a carne mesmo, ela tem menos gordura e a gordura fica, a bisteca, né? Ela fica na lateral, então você consegue tirar. A carne do boi, a gordura está mais intrínseca na carne. Então, são duas fontes aí bem diferentes, mas que dá pra gente consumir no nosso dia a dia. O peixe é maravilhoso, riquíssimo em gordura boa, então a gente deve incluir na nossa alimentação. O ovo, que é tão polêmico, né? O ovo, se você não tem nenhum problema de saúde, como pressão alta, como colesterol alto, triglicérides alto, você pode, se você vai praticar atividade física, você pode consumir aí uns 2 ovos por dia, no máximo estourando 3.
Agora, se você já é uma pessoa que tem um histórico familiar de alguma doença cardíaca, que você não está com os exames muito legais, você pode consumir um ovo por dia, tá bom? Por quê? Porque a gema tem o limite máximo permitido de colesterol por dia. Então, por exemplo, eu não lembro a quantidade exata, se eu não me engano é 200 miligramas por dia, não lembro. Mas a gema tem a quantidade máxima de colesterol permitida num único dia. Então, se você comer um ovo num dia, você já atingiu o que você precisava de colesterol. Você não pode comer mais nada que tenha colesterol. Então, por isso que o ovo é tão polêmico. Apesar dele ter vitamina A, que é o que dá a cor amarela da gema, né? De ter várias vitaminas e minerais, ele tem esse outro lado, que é o colesterol. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O ideal é você variar durante a semana. Vai fazer as refeições? Um dia carne vermelha, um dia ovo, um dia sem proteína, que não tem problema nenhum, um dia peixe, e aí você vai variando durante a semana. Então, o resumo das proteínas é variar e sempre tirar aquela gordurinha. Não adianta, é uma delícia, uma vez na vida acaba se tornando toda semana. Então, o melhor é retirar mesmo. Lipídios, que são as gorduras. O nosso corpo também precisa de gordura, só que a gente tem que escolher as gorduras boas. Como eu havia dito, a gordura branquinha, sólida, é a gordura saturada, que é a que faz mal para o nosso corpo. A gente precisa da gordura insaturada, que são as gorduras líquidas. Você já reparou que se você colocar um óleo na geladeira, ele não vai endurecer? Mas se você colocar um óleo de coco na geladeira, ele vai endurecer. Por quê? Porque a gordura do óleo de coco é uma gordura saturada. Então, a gente tem que dar preferência para as gorduras insaturadas, que são azeite, o óleo de soja, o óleo de canola, fritura, preferir esses tipos de óleo, não fritem com banha. Banha de porco é aquela gordura que no frio endurece, é a gordura saturada. Então, para fritura, que é bom evitar, mas para fritura, para refogar, prefira um óleo de soja, um óleo de canola ou um azeite. Consumir azeite sempre nas refeições, na salada, para temperar. Então, esse tipo de gordura que a gente deve focar, certo? Vamos para o próximo tema. O próximo tópico é evitar frituras. Por quê? Porque a fritura é muito calórica, né? Tudo que é frito está carregado de óleo. Vou só explicar para vocês em relação às calorias agora. Nós temos carboidratos, proteínas e gorduras, que são os 3 macronutrientes. Carboidrato e proteína tem 4 calorias por grama. Então, a cada grama que eu como de carboidrato tem 4 calorias, proteínas tem 4 calorias. E gordura tem 9 calorias. Então, a gordura é a mais calórica dos 3 macronutrientes, a gordura é a mais calórica. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Independente do tipo de gordura, a gente tem que consumir a gordura insaturada, como eu havia falado. Mas, independente do tipo, gorduras são mais calóricas. A gente tem que ter cuidado com o consumo, tá bom? Preferir leite desnatado e iogurtes e queijos desnatados ou semi-desnatados. O leite integral, ele é muito bom porque ele tem alguns tipos de vitaminas que são gordurosas. A vitamina A, E, a DEC, né? A, D, E e K são vitaminas lipossolúveis, quer dizer que elas se dissolvem no meio da gordura. Quando a gente compra um leite semi-desnatado ou desnatado, a gente acaba tirando essas vitaminas. Porém, a gente tira também gorduras, o que é bom. E a gente pode compensar essas vitaminas com outros tipos de alimentos. Então, sempre escolha leite, iogurte, desnatado ou semi-desnatado e queijo de preferência queijos mais brancos, no geral, são menos gordurosos. Retirar a pele do frango, isso é super importante. Tem gente que sabe fazer aquele frango frito com aquela pelinha crocante. Tem que tirar porque a pele do frango tem muito colesterol. Frutas e verduras. O ideal é que a gente coma verdura, salada, 2 vezes ao dia. Mas se você não consegue jantar, né, comer comida na janta mesmo, nem todo brasileiro tem esse costume. Você pode, no almoço, fazer aquele pratão de salada gostoso e sempre variar. Comer alface, comer rúcula, agrião, couve, você pode ir variando os tipos de folhas,
pode incluir beterraba, cenoura, pepino, chuchu, tomate, que mais? E aí vai da sua criatividade e da sua disponibilidade financeira, da sua disponibilidade de ter uma feira perto, um mercado, algum lugar que você tenha confiança em comprar, né, os seus vegetais. Vegetais todos os dias e frutas também todos os dias. O consumo de frutas é de 3 a 5 porções por dia. O que é uma porção? Uma porção é o tamanho de uma fruta unitária. Por exemplo, aqui, tô na minha casa, né? Aqui tem banana. Então, uma banana é uma porção de fruta. Ai, Camila, mas e se eu comprar mamão? Qual é o tamanho da porção? Vai ser mais ou menos o tamanho de uma banana, de uma maçã, de uma pera. Se for um mamão papaya, depende, se o mamão for desse tamanho, um mamão pequeno vai ser uma porção. Agora, se você comprar aquele mamãozão, você pode partir em 4, ou você pode partir em 4. Uma melancia, uma fatia grossa já vai ser uma porção. Uma uva, né? Como é que é a porção de uva? O que couber mais ou menos numa xícara. Se for uma uva grande, vai caber o quê? Umas 7 uvas, mais ou menos? Se for uma uva menorzinha, vai caber de 10 a 15. Então, mais ou menos o tamanho de uma xícara, tá bom? Essa é a quantidade de porção. Você precisa comer de 3 a 5 porções por dia. É uma recomendação, certo? Então, essas são as dicas, deixa eu ver. Essas são as dicas de uma alimentação saudável. Vamos só fazer um resumão. Dar preferência... esqueci de um ponto. Sempre que você for comer uma fruta, você pode comê-la sozinha, não tem problema. Mas se você quiser agregar com sementes e com cereais integrais, vai deixar a sua refeição mais nutritiva. Então, por exemplo, você pode comer uma fruta cortada com um pouco de chia, com um pouco de aveia, com um pouco de psyllium, que é o tipo de fibra, com um pouco de amaranto. Então, esses tipos de cereais integrais ou sementes vão deixar a sua refeição mais nutritiva, vão dar mais saciedade. Existem 2 tipos de fibra solúvel e fibra insolúvel. E essas sementes, esses cereais, eles têm os 2 tipos de fibra, por isso que é bom sempre mesclar 2 tipos, para você garantir os 2. A fibra solúvel é aquela que, como o próprio nome diz, ela absorve a água, né? Ela incha, então ela dá saciedade. Quem já comeu chia sabe que ela absorve água e incha, então ela vai te dar mais saciedade, porque vai acontecer isso no seu estômago. Vai absorver água e vai inchar, te dando saciedade. Ela também forma um muco, que quando lá no intestino faz uma barreira entre o bolo alimentar e a pele do intestino, o que deixa a absorção mais lenta, e isso é ótimo, e principalmente para quem é diabético. Por quê? Porque essa absorção de glicose vai ser lenta, a absorção do açúcar vai ser mais lenta, não vai gerar aquele boom de açúcar no sangue. Então você que é diabético e você que não tem diabetes, inclua sementes e cereais integrais na sua rotina alimentar, mesmo que não seja com fruta. Pega o potinho do iogurte, joga lá dentro e mexe, ou joga em cima do arroz e feijão. Aqui em casa eu jogo em cima de tudo. Ou vai comer um sanduíche, um patê de maionese, põe lá também no patê. Eu faço aqui pro meu marido em casa um patê, põe uma aveia. Aí eu falo pra ele o quê? Depois que ele tá comendo, nossa amor, que delícia. Amor, dei uma fortificada aí no seu patê. Então sempre inclua nas suas refeições algum tipo de fibra, certo? E quando você inclui fibra, você também tem que beber água, porque a fibra vai precisar de água para inchar. Se você não consome água, o seu intestino pode ser que fique um pouco preso. Então, sempre consuma fibra com água. E eu acabei de lembrar que eu não falei da fibra insolúvel. A fibra insolúvel, ela ajuda no trânsito intestinal. Ela não tem um papel de absorver água, mas ela tem um papel de acelerar a motilidade intestinal. Então, ela vai te ajudar a ir no banheiro, mas sempre consuma fibras com água. É isso, pessoal. Essas são as dicas saudáveis, dicas nutricionais para você levar para sua vida, para sua rotina e ser muito mais saudável. Essas dicas agora são para o Ministério Plenitude. Eu vou tô aqui com minha colinha para não deixar passar nada. Então essas 5 dicas especiais para o Plenitude. Presta atenção.
Com o passar dos anos, nós vamos perdendo as papilas gustativas. E o que são essas papilas gustativas? São mini partezinhas da nossa língua que distinguem o sabor dos alimentos. Quando a gente perde as papilas gustativas, a gente começa a sentir menos sabor. E quando isso acontece, o que faz para a gente sentir mais sabor? A gente realça o sabor do alimento como? Com sal. O que as pessoas costumam fazer? Adicionar mais sal. A média de consumo de sal do brasileiro ultrapassa o limite máximo permitido diário. A gente já come muito sal. E com o passar dos anos, a gente vai adicionando mais sal por perda das papilas gustativas. A minha dica é: use temperos naturais. Cebola, alho, cebolinha, orégano, cheiro verde, pimenta do reino, páprica e por aí vai. Então, a dica que eu dou é fazer um sal de ervas. Você pode pegar um moedor, colocar lá algumas ervas secas, triturar e colocar junto no sal, porque você vai dar sabor não só pelo sal, mas também com os temperos naturais. Você pode usar os temperos secos ou os temperos frescos, pica lá e tempera a comida e vai ficar ótimo. Não esqueça disso, o excesso de sal pode aumentar a sua pressão. Foque nos temperos naturais. A segunda dica é: pode ser que, com o passar dos anos também, você tenha algum problema com a sua dentição. Então, dependendo do grau de dificuldade de mastigação que você tem, vai ser mais difícil comer alimentos mais sólidos, mais rígidos, como um bife, uma carne. Então, a dica é fazer alimentos mais macios. Vou fazer uma carne, eu faço desfiada. Fazer uma carne moída, um frango desfiado também, um peixe que é mais molinho, tudo para facilitar a sua mastigação, certo? Lembre disso, para facilitar a sua mastigação e a sua digestão, você pode comer alimentos mais triturados e macios, que vai facilitar a sua nutrição. Com o passar dos anos também, a gente começa a perder um pouco do apetite. Então, quando a gente é adolescente, a gente quer comer bastante, né? A gente tem muita fome e depois essa fome já vai sendo reduzida cada vez mais. E o que acontece é que tem muita gente que acaba desenvolvendo desnutrição com o passar dos anos, e o que pode prejudicar a saúde. Então, a minha dica é, para você que não gosta de fazer refeições grandes, né? Grandes quantidades, ou, por exemplo, 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço e janta. Você que não gosta de fazer grandes refeições, o que você pode fazer? Você pode aumentar o número de refeições, 6 ou 7 ou 8, mas diminuir a quantidade. Então, eu acordo, tomo um copo de leite, ou como uma fruta, com sementes, cereais, tomo um iogurte, e depois, lá para o meio da manhã, eu como meio pãozinho com queijo, com café. Aí no almoço, faço meu almoço, uma quantidade reduzida, incluo um lanchinho no meio da manhã, outra fruta, ou o que for mais fácil para o seu dia a dia, né? Mas eu vou fazendo pequenas refeições ao longo do dia para que eu não deixe de me alimentar e não desenvolva a desnutrição, certo? Quarta dica, atividade física. Com o passar dos anos, a gente vai reduzindo o nosso músculo e aumentando a nossa gordura. Isso chama sarcopenia. Então, é a redução da massa muscular e o aumento de pele e gordura. Então, com o passar dos anos, nós precisamos mais e mais fazer atividade física. Geralmente a gente pensa ao contrário, né? A gente é novo, quer se esforçar, quer fazer atividade física e vai reduzindo, mas deveria ser ao contrário. Com o passar dos anos, a gente tem que aumentar a atividade física para evitar que a sarcopenia aconteça. Então, faz uma caminhada, faz uma musculação, um pilates, uma atividade que vai fortalecer a sua musculatura e a sua coluna também. Colunas e ossos precisam ser fortificados, né? Protegidos pelos músculos. Se eu não desenvolvo meus músculos, eu vou ter uma estrutura óssea frágil. Então, foque na atividade física. Última dica para o Plenitude vou fazer um resumo antes disso. Papilas gustativas, focar em temperos naturais. Dentição, focar em refeições mais macias.
falta de apetite, focar em mais refeições em menor quantidade. A atividade física, focar em fortalecer a musculatura do corpo e proteger os seus ossos. E a quinta é ouvir mais. Com o passar dos anos, nós vamos adquirindo conhecimento, experiência e sabedoria. E por isso, muitas vezes, nós deixamos de ouvir pessoas mais novas que até possam ter mais sabedoria que nós. E, inclusive, nossos filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas eu atendi uma senhora que ela não queria comer, estava desnutrida e não queria dar ouvidos às vozes que queriam ajudá-la. A sua família queria ajudá-la, ela não queria dar ouvidos. Mas muitas vezes os mais novos, eles têm uma sabedoria espiritual que os mais velhos podem não aceitar por ter mais anos de vida. Então a minha dica é: ouça os seus filhos, os seus netos, os seus amigos, os profissionais que estão cuidando de você, que a gente possa ser como Jesus, humilde de coração, disposto a ouvir, disposto a aprender e disposto a evoluir sempre. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Tenham um dia abençoado, uma semana abençoada, que Deus os guarde, os cuide e os mantenha firmes na fé. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção, agradeço por cada um que tem assistido aqui. Qualquer dúvida, você pode me seguir no Instagram, Camila Mesquita Nutri, que lá eu estou sempre postando mais dicas sobre alimentação saudável. Pode entrar em contato comigo para tirar mais dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, um dia abençoado. Tchau, tchau. Boa tarde, queridos. Eu quero agradecer a irmã Camila Mesquita, que nos trouxe essa palestra tão boa. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. E essa palestra veio nos esclarecer sobre alimentação saudável. Espero que você já esteja tomando todos os cuidados com a sua alimentação. Mas eu creio que esta palestra da irmã Camila veio nos trazer muito esclarecimento e fortalecer, não é, para que nós possamos continuar tendo uma alimentação saudável. Que Deus abençoe a sua vida, Camila. Muito obrigado por esta palestra que você nos trouxe. É interessante, irmãos, que a Camila, nós a convidamos, mas nós nem a conhecemos pessoalmente. Mas no meio do povo de Deus é assim mesmo, não é? O povo de Deus gosta de compartilhar, e a Camila, com muita alegria, nos trouxe essa palavra, e nós agradecemos muito, irmã Camila, pela a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida aí em Hortolândia, né? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu quero, nesse instante, agradecer a todos vocês que assistiram essa palestra, a vocês que são do Ministério Plenitude, e também você que talvez não participe do Ministério Plenitude, mas você também foi alcançado através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que um dia você possa nos visitar, não é? O Ministério Plenitude, por enquanto, não está se reunindo mais, não é? Por causa da pandemia, mas nós temos a esperança de que logo, logo nós vamos voltar a nos reunir. Então, eu quero, nesse instante, encerrar a nossa participação nessa tarde, fazendo uma oração de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pai, eu quero, nesse instante, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida do Ministério Plenitude e também na vida da nossa igreja, Pai. Quero pedir que o Senhor esteja guardando a cada um dos irmãos que participam do Ministério Plenitude. Esteja, Senhor Deus, dando muita saúde a cada um dos irmãos, que eles possam, Senhor Deus, estarem tendo todo o cuidado, para que
no tempo em que nós voltarmos, ó Pai, a nos reunir, possamos estar todos saudáveis, todos, Senhor Deus, desfrutando de paz, de saúde e dos cuidados do Senhor. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor continue também abençoando a nossa igreja, a equipe pastoral, os ministérios, que todos nós, ó Pai, possamos estar desfrutando das Tuas bênçãos. Quero também, ó Pai, estar pedindo ao Senhor que o Senhor esteja providenciando, ó Pai, a vacina para todos nós. Nós agradecemos porque já temos, a maioria dos nossos irmãos já tem tomado a vacina, mas nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que essa vacina chegue em quantidade para todos os irmãos, todos, não somente para a terceira idade, mas todos os irmãos da nossa igreja, e que ela seja eficaz, que ela realmente funcione para que todos nós tenhamos saúde e não venhamos ser afetados por essa doença, ó Pai. Senhor Deus, continue conosco nesta tarde, nos dando a Tua bênção e a Tua paz. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.